A alface de cordeiro pertence à família das Caprifoliaceae. É uma planta de inverno e de início de primavera. São conhecidas duas espécies cultivadas: a Valerianella locusta e a Valerianella eriocarpa, mais delicada e cultivada principalmente na Itália e no sul da França. Na Europa, a alface de cordeiro cresce também de maneira selvagem. Polinização. A alface de cordeiro é uma planta autógama, as flores são hermafroditas e autofecundas, o que significa que elas têm os órgãos masculinos e femininos compatíveis entre si na mesma flor. Portanto, existem riscos de polinização cruzada pelos insetos entre diferentes variedades. As duas espécies, locusta e eriocarpa, não podem se cruzar entre si. Mas cuidado com as alfaces de cordeiro selvagens, que podem se cruzar com todas as outras variedades cultivadas. Para evitar os cruzamentos, cultivamos duas variedades da mesma espécie de alface de cordeiro, com uma distância de 50 metros entre elas. Essa distância pode ser reduzida a 30 metros se existe uma barreira natural, como árvores ou arbustos. O ciclo da alface de cordeiro. A alface de cordeiro para semente se cultiva da mesma maneira que para o consumo. Ela é semeada no início do outono e fica na horta durante o inverno. Ela irá florescer e formar as suas sementes na primavera seguinte. Em torno de 50 plantas são necessárias para manter uma boa diversidade genética. Não colhemos as folhas das plantas reservadas para a produção de sementes. Os critérios de seleção podem ser a resistência ao frio, o tamanho, a forma e a cor da folha, a resistência às doenças criptogâmicas ou ainda uma floração tardia. Trataremos de eliminar as plantas fora do tipo ou mal desenvolvidas. As sementes amadurecem aos poucos durante um longo período e caem muito facilmente no chão. Por isso, é preciso observar bem a maturidade das plantas porta-sementes e não esperar que as plantas fiquem totalmente secas para colher. O ideal é colher as plantas inteiras quando a metade das sementes estão maduras.
Para não perder muitas sementes durante a colheita, vamos colocar um lençol no pé das plantas antes de cortá-las. A secagem continuará em um local seco e ventilado durante 2 a 3 semanas. Para evitar o aquecimento da massa vegetal, é importante espalhar bem a colheita. Observamos com cuidado o processo de secagem. Extração, limpeza e conservação. Para extrair as sementes, basta esfregar as plantas secas em um dia de tempo seco. Não precisa tentar extrair as últimas sementinhas. Elas geralmente não estão maduras. Para a limpeza, passamos as sementes em diferentes peneiras para eliminar as palhas e depois as sujeiras menores. Na sequência, é necessário passar as sementes no vento para finalizar a limpeza. Nesse estágio, as sementes não têm ainda a sua cor definitiva. Elas vão escurecer durante a conservação. As sementes têm uma dormência de 2 meses, mas a taxa de germinação fica melhor depois de 1 ano ou até de 2 anos. Por isso, para a semeadura, é melhor usar sementes dos anos anteriores. Colocar dentro dos pacotinhos de sementes uma etiqueta com o nome da variedade, da espécie e do ano de colheita. Do lado de fora do pacote, a inscrição pode se apagar. Para conservar, deixaremos por alguns dias dentro do congelador para eliminar os parasitas. As sementes de alface de cordeiro têm uma capacidade germinativa média de 5 anos. A conservação a baixa temperatura ajuda a prolongar essa duração.